Boa noite, amigos. Estamos abrindo o nosso Cadeira Cativa desta noite chuvosa de novo em Porto Alegre, grande Porto Alegre, aqui em Canoas também chove, caindo um pouquinho a temperatura, mas está agradabilíssima ainda em termos de normalidade que seria para julho, né? Então teríamos aí um inverno bem mais acirrado, mesmo com chuva não esfriou. E o sindicato impediu a realização do Brapel nesta terça-feira. Então, a rodada que seria na quinta-feira, volta em princípio para quarta-feira com todos os jogos às 15h. Eu acho que não sei se o Grêmio vai ficar para a noite, porque tem essa negociação com a televisão. Mas, hoje pela manhã até estava dizendo, olha, se vai acontecer esse jogo do Brapel, porque o sindicato concordou. Opa! Isso, hino do Grêmio aqui no meu ouvido, aqui, beleza, né? Dá uma animada aí com essa chuva, não tem problema. Qualquer hino anima, né? Com o Grêmio, onde o Grêmio estiver, né? Ou glória do desporto nacional, só para dizer que estava vazando aqui. Bom, mas então segue essa novela aí do clássico Brapel, que vai ser realizado depois da última rodada. Vai ser um jogo, as brincas já seria, né? Mas agora só para fechar o carnê do retorno. Então, lá no final de semana, não se sabe onde, não se sabe que dia, não se sabe como vai sair o tal do clássico Brapel, porque interfere na ponta de baixo da tabela, vale din-din, né? Porque é o dinheiro do ano que vem. Se houver divisão aí de acesso, que vai promover 2 clubes para a Série A, e aí os 2 da divisão de acesso e os 2 últimos na tabela vão dividir uma cota, né? Aí 4 receberiam 2 cotas, porque no ano que vem teremos, em princípio, 14 na primeira divisão do futebol do Rio Grande do Sul. Então, depois de ser adiado na semana passada, após divergência de informações na Boca do Lobo e o pronunciamento da prefeita Paula Mascarenhas, a partida está novamente suspensa. A decisão que confirmava o jogo para esta terça-feira foi anunciada no domingo à noite, dia das reestreias da dupla no estadual. Após o comunicado, o Sindicato dos Atletas Profissionais do Rio Grande do Sul encaminhou ofício à Federação Gaúcha de Futebol pedindo a não realização do clássico. A dupla mal havia disputado as partidas de reestreia quando saiu o comunicado da Federação confirmando o clássico para esta terça. Após a decisão, o sindicato entrou em contato com os atletas do Brasil que manifestaram o desejo de não disputar a partida. O elenco rubro-negro alegou um alto risco de lesões pelo curto tempo de trabalho e que não teriam o tempo de recuperação necessário. Engraçado, eu ouvi há pouco uma entrevista do presidente do Brasil de Pelotas dizendo que os jogadores do Brasil falaram com o sindicato e que o sindicato havia autorizado a partida. Tem muito tititi, muito diz que me diz que é muita coisa, com o perdão da palavra, maldita nessa volta tumultuada do Campeonato Gaúcho. Bom, já tivemos jogo em Eldorado do Sul, teremos jogo quarta-feira em Alvorada, num campo de treinamento internacional, nunca houve jogo, né? Claro, há esses jogos dos aspirantes, das divisões de base e tudo mais. E teremos jogo às 15h numa quarta-feira. Então, tudo para terminar, né, essa maldita segunda etapa do campeonato estadual, que precisa ser executada em função do dinheiro, em função de distribuição de vagas na Série D e também na Copa do Brasil, e até o dinheiro do ano que vem da primeira divisão, porque os 2 últimos vão receber meia cota e a outra meia cota vai para os da divisão de acesso, se houver divisão de acesso, porque se não houver divisão de acesso, ao invés de 14 no ano que vem, teremos 12. Tudo isso porque o Covid está aí. E hoje ouvi também um pedaço de uma declaração do prefeito de Porto Alegre. O Brasil de Pelotas joga contra o Pelotas Cinedi, né? Na outra semana já começa a Série B. O Brasil de Pelotas joga em Cuiabá, se não me engano, na sexta ou no sábado, tem que ver bem exatamente quando é que é esse jogo. Retorna para jogar na terça contra a Ponte Preta, vai chegar na segunda, se não me engano, em Pelotas. Só que o Brasil está achando que a prefeita até lá vai deliberar em favor da vontade do Brasil, que é jogar contra a Macaca na
estreia da Série B em 2020. Mas não sabe onde será esse jogo. Né? Nem a prefeita sabe se vai liberar, nem o Brasil sabe certamente se o jogo será em Pelotas. Está confiando nisso. Como é com portas fechadas, tem menos imbróglio. Mas tem imbróglio, porque tem o visitante. Para onde a Ponte Preta vai viajar? No outro final de semana. Porque o Brasil vai a Cuiabá, lá está liberado. Né? Mas não tem local confirmado esse jogo ainda. O único da primeira rodada da Série B do Cuiabá. Que não tem o local confirmado esse jogo. Na verdade, são dois. É o Cuiabá e Brasil e o jogo do Oeste. O Oeste Chapecoense vai ser na Arena Barueri. Mas o Cuiabá e Brasil, na tabela da CBF, não tem local confirmado. Bom, o Inter é em Alvorada. O Brapel não sai mais. E o Grêmio será à noite? Essa é uma dúvida que a federação está nesse momento numa reunião. Certamente envolve a TV, porque tem os direitos de transmissão e tudo mais. Para isso, a projeção da federação é divulgar ainda ao longo do Cadeira Cativa essa tabela. Mas nessa divulgação, que será feita logo mais, não estará prevista a data do Brapel. Isso já é certo. O Brapel segue sem nenhuma projeção de quando ocorre. Nesse próximo final de semana poderia ocorrer, de acordo com o que acontecer nas outras datas, e no final de semana seguinte aí já começa esse imbróglio que você falou da Série B, que não tem... O Brasil já sabe que joga contra o Cuiabá, com o mando do Cuiabá, sábado, 9 da noite, mas não tem o palco. E também não tem o palco da partida de volta com a Ponte Preta na segunda rodada, que está marcada para terça-feira, 19h15. Então o Brasil já vai ter uma pequena maratona lá na semana seguinte aos jogos do Gauchão, essa reta final do Gauchão. Eu ouvi hoje também do presidente do Brasil, ele acha que a prefeita vai liberar. Que já teria quase um pré-acordo, como se isso fosse possível, né? Que tem que combinar com Jesus Cristo, que eu sempre digo. Se nem Jesus Cristo sabe, né, nós não vamos saber, porque se piorar a situação em Pelotas, ela não vai liberar. Então depende do andar da carruagem, não adianta nada. Bom, hoje teríamos Internacional contra o Caxias, na próxima etapa, no final de semana, e o Grêmio contra o Novo Hamburgo ou Juventude, porque aí são só critérios, né? E, na verdade, é saldo de gol. É 0 contra -1. Então, não adianta fazer projeção. É Internacional contra Caxias ou Esportivo, né? E o Grêmio contra Novo Hamburgo ou Juventude. A menos que dê alguma zebra. Que o Grêmio perca para o Novo Hamburgo, que o Novo Hamburgo consiga aí, daqui a pouco, ganhando, o Juventude também ganhando, e o Internacional empate com o Aimoré, tirar o Internacional, que seria a zebra da rodada. O Grêmio é certo que vai jogar ou contra o Novo Hamburgo ou contra a Juventude. Mesmo que um deles elimine o Internacional. Porque aí um será primeiro, o outro será segundo. Depende... Não, o Novo Hamburgo, se ganhar, vai a 10. E o Juventude também. Se o Novo Hamburgo ganha e o Inter perde, o Novo Hamburgo passa o Inter. Sim. Depende do jogo. Pode dar Grenal daí. Pode dar Grenal. Pode. Porque depende do jogo do Caxias. O Caxias enfrenta o Ipiranga. Daqui a pouco, se o Caxias não ganhar do Ipiranga, não passa o Grêmio. De repente seria bom que desse até Grenal já de uma vez. Tu acha? Vai ser no final do turno ou vai ser agora. Ou não, né? Ou não, pode não acontecer. Porque na semifinal pode dar alguma zebra. Com essa bolinha que eles estão jogando aí. Grêmio Internacional, né? Porque o Internacional está apanhando mais porque perdeu o Grenal, né? O Grenal é santo, né? O Grêmio não ganhou do Ipiranga na sua casa. E um jogo esporádico ainda que foi o Grenal, porque foi um lance, bola parada que desviou na zaga, tirou o goleiro. A torcida do Inter está meio brava. Vocês cobram que o Internacional, com um gol de xiripa, perdeu para o Grêmio, empatou jogando com o time reserva, e o Grêmio, que jogou com os titulares e empatou com o Canarinho. Né? O Grêmio não tem nem a desculpa que o Inter está usando do gramado, né? Mas o Grêmio criou bastante. Eu comentei esse jogo ontem, o Grêmio podia ter ganho. Mas podia não ganhou, né? Podia não ganhou. Bom, tivemos aí... Pode entrar o estúdio aí, chuchuzinho, da água para o Maurício, sei que ele está com a sede, que é uma coisa, acho que ele comeu um quilo de sal, mais ou menos, no final de semana, churrasco salgado lá da Pampas Prime. Bom, olha aqui, ó, Oktoberfest de Blumenau, mais uma atividade aí artística e também de entretenimento adiada, foi cancelada também. Clássico Brapel, cancelado também porque o sindicato não concordou, e o Mocelin disse aqui para mim que concordaria. Em caso de força maior, de necessidade, que ele concordaria.
mas que os jogadores do Brasil consultados não quiseram, o sindicato tirou deles da reta. Agora, resta saber se os do Pelotas foram consultados. Pois é. Porque ficaria um intervalo de 3 jogos com intervalo de 48 horas Agora, de um para o outro. O presidente do Brasil também estava tocando uma flauta, nem é época de tocar flauta no Pelotas. Nós estávamos prontos para jogar no dia 22, mas a prefeita não autorizou, começou aquela situação e tal, e faltou o estádio para jogar, porque estava na mesma condição de todos os outros. Nós estávamos prontos. Tanto não estavam prontos que agora os jogadores dizem que não têm condições de jogar. Então é conversa para boi dormir também, essa palavra do presidente do Brasil de Pelotas. Essa hora não é hora de ficar tirando lasquinha. Isso é uma hora de entrar em campo, jogar, cumprir carnê e pronto. E fazer bonito na Série B o Brasil. Ficar fazendo joguinho de palavras agora por causa de uma rivalidade é até ridículo. E não jogou bem o Brasil com o Juventude, né? Não jogou nada. Pois é. Nada. Um técnico novo, Emerson Maria, esse que disse que o jogador do Internacional aí, o que jogou no Sport Recife. O Anselmo? O Anselmo Modric. Era comparado eu acho que é o Modric. Era o Balotelli, né? Não. Balotelli não, porque o Balotelli é centroavante. Não, ele fez uma comparação com um jogador do exterior do Anselmo. Eu vou buscar aqui a declaração dele. Mas de qualquer forma é o seguinte, Grêmio, Internacional, Juventude, Caxias, Esportivo e Novo Hamburgo preocupados ainda com a classificação. Os demais estão aí meio que cumprindo tabela e alguns lutando lá para não cair na parte de baixo, para não perder dinheiro no ano que vem. A queda não é técnica, é monetária. Quarta-feira, em princípio, 15 horas, quase toda a rodada, ou toda a rodada. Eu acho que vai ser toda a rodada. Hoje pela manhã, até o Ângelo Afonso estava trazendo a informação lá na Rádio Grenal, alguém da federação disse, olha, pode não ter transmissão de televisão. A Sport TV marcou Internacional e Esportivo e não transmitiu no sábado à noite. Passou um replay de Palmeiras contra Corinthians. Quer dizer, quem é que queria ver replay de Corinthians contra Palmeiras em Porto Alegre? Convenhamos, né? Então fica em casa. O futebol é importante também para segurar as pessoas em casa. Aí o sujeito está fazendo um churrasco, vai lá, liga a televisão e tem blefe na história. Estão passando um jogo que não era para estar passando, replay de um clássico. Para aí. E ainda de outro estado. Então, tem muita conversinha também nessa história. O Internacional joga em Alvorada com o Thiago Galhardo, e aí sai ou o D'Alessandro ou o Marcos Guilherme. No Grêmio, até o Marcelo Oliveira deve aparecer nesse time reserva do Grêmio. Eu colocaria um menino aí, mas de repente começa a se despedir o Marcelo Oliveira, né? Não tem condições. Já tinha virado zagueiro, agora vai voltar a ser lateral. Então, sei lá, né? O Diego Rosa está partindo mesmo, não queria mais jogar no Grêmio. Estava só esperando passar o tempo. E aí apareceu essa proposta, acabou virando bom para todo mundo, senão ia dar outro chapéu no Grêmio aí, como o Ferreirinha acabou dando, mas aí por também divergência de money aí, de quanto ganha por mês. O Cudê e o D'Alessandro foram denunciados pelo TJD, o Cudê por desrespeito e o D'Alessandro por desrespeito e por ameaça. Já voltamos. Lembrei, o Anselmo foi comparado ao Pogba quando veio para o Internacional. Esse Emerson Maria, que é o atual técnico do Brasil, treinava o Joinville. E ele disse que o Anselmo era o novo Pogba, ou era o Pogba, em termos tinha o estilo do Pogba. E aí, quando ele foi para o Sport Recife, que lá eles gostam, tem o Neymar do Nordeste, né? O Garrincha da Ilha fui eu que batizei, por sacanagem, porque lá o Carlinhos Bala estava destruindo com todos os adversários, com o Inter, com o Vasco, com o Corinthians, e naquele ano que riram da minha cara, o Garrincha da Ilha, o Carlinhos, ganhou o título da Copa do Brasil pelo Sport Recife. E então lá eles gostam de batizar, é o Neymar do Nordeste, é o Anselmo Modric, e aí chamaram o Anselmo lá de Anselmo Modric. Por isso que eu fiquei com o Modric na cabeça, mas ele foi comparado por esse Emerson Maria, quando era técnico do Joinville, com o Pogba, quando ele veio para o Internacional. E acabou rendendo algum troco ainda esse cara aí. Ferrou o Internacional na Série A, quando caiu para a Série B, como aquele Eduardo Batista. Eduardo Henrique. Eduardo Batista é o filho do Nelsinho Batista. O Eduardo Henrique também, né?
Os dois ferraram o Internacional naquele caminhão de volantes que contratou o Fernando Carvalho e seus pares aí, né? Aliás, Fernando Carvalho que está dando aula agora para executivos na CBF. Eu espero que ele diga como se faz e como não se faz também. Por exemplo, contratar 7, 8, 10 centroavantes, aquilo ali para ferrar o clube no futuro, com um caminhão de ações na Justiça do Trabalho. Né? Contratar Ilan, Edu, Kleber, o Luciano Pedra, o Luiz Carlos, centroavante, é um caminhão de gente que... Allan Kardec, né? Olha, vou te dizer um troço, né? Mas está aí, o Internacional está com um caminhão de ações na Justiça do Trabalho. Então, eu espero que o Fernando Carvalho ensine como se faz e como não se faz, que é o justo, né? Porque ele já sabe tudo, já está com quase 70 anos, está no Internacional. Eu entrevistei o Fernando Carvalho como vice de futebol em 1988. Ele já estava há alguns anos no clube. 1988 como vice de futebol. E lembro quando ele demitiu o Enio Andrade para contratar o Gainet. Mas tudo é ensinamento. Porque logo em seguida, em 2002, ele quase afundou o Internacional contratando aquele monte de velho. Júnior Baiano, Alexandre Rottweiler, Fabiano Genro do Luxemburgo, não era velho, mas era meio jogador, Carlos Miguel e outros que tais. Aquele Alexandre, só para carregar a bunda, era um problema muito sério. E aí teve que o Librelato vindo da base salvar, né? É isso aí. E o Claudião, tinha aquele zagueiro que não podia desembarcar aqui. O Luiz Alberto. Luiz Alberto, o Liberato veio do Criciúma, morava lá até a família morava em Criciúma, inclusive. Bom, vamos ouvir o Diego Souza, porque Diego Souza sem máscara. Para entrevista, pode, mantendo o distanciamento. Não, mas eles estavam falando com máscara. Estavam falando com máscara. Tendo distanciamento de 1 metro. É que às vezes é a demagogia, às vezes não tem, às vezes é o excesso, às vezes esquece, às vezes tudo virou. Está tudo virado. Às vezes vamos fazer greve, às vezes volta o jogo logo. É tudo isso aí. Vai. Fazer o quê? Mas no Araribóia não vai ter jogo porque o prefeito não deixa. Tem certeza? Se o prefeito deixasse... Eu não gosto de fazer esse tipo de sacanagem, porque acho que eu estou sacaneando o coitado do Luciano Oxman, que está se virando mais do que bolacha em boca de velho para fazer o campeonato. Né? Então, eu não gosto... Eu brinco, mas gosto de dizer que é brincadeira mesmo, não é chacota com o campeonato. Eu tenho estima pelo campeonato. Né? Mas a própria emissora de televisão, que detém os direitos e tem a parceria com a Rede Globo, aí não respeita. Esse jogo do Internacional estava marcado para a Sport TV no sábado à noite. E num lugar onde se pode fazer transmissão, lá em Bento Gonçalves, é passar o replay de Palmeiras e Corinthians que ninguém quer ver. Então, eles não respeitam o próprio campeonato. E aí, quando acontece um negócio meio estranho, assim, meio esdrúxulo, como jogar em Eldorado, Alvorada, aí vira raiz. Porque raiz é ter abelha em estádio de futebol, é o cara mudar a placa lá com a mão, né? É a parte ruim do campeonato, aí é raiz. Não, isso é a parte sofrível do campeonato. Que bom que a TV botasse mais dinheiro e que não precisasse mais ter. É o que tem que mudar no campeonato. Bom, vamos lá, porque senão vão achar que eu estou azedo e eu não estou azedo. Não, hoje tu tá light. Estou tranquilo. E lembrando, né, Rec, tem essa polêmica, essa dúvida. Tá, mas a TV quer transmitir o jogo, como é que vai ser 3 da tarde? Antes da pandemia, a TV... Tira essa porcaria desses filmes que já passou 80 vezes. Rec, antes da pandemia, a TV tinha definido que só transmitia finais de semana, meio de semana não tinha TV aberta. Antes da pandemia era assim. Claro, agora a situação é diferente, tudo mais. Na programação do canal de TV que tem os direitos, não tem prevista a transmissão de jogo nenhum na quarta-feira. Vamos passar um filme que já passou 80 vezes. O Faustão, quando era concorrente da Rede Globo, e fazia o Perdidos na Noite, da época do Chuchuzinho, da minha época, o Faustão dizia o seguinte: se não quiser ver essa porcaria aqui, que é o Perdidos na Noite, que era uma porcaria organizada, mas era engraçado, tudo esculhambado no estúdio, que era uma imundície. Aí ele disse: se não quiser ficar vendo essa porcaria aí do Perdidos na Noite, vai lá na Plim Plim ver pela 10ª vez o mesmo filme. Ele dizia. Se o Faustão dizia, eu posso dizer também. Olha aqui, ó. É melhor do que passar essa porcaria desse filme aí, aquele programa que ninguém vê nas tardes da Globo. Passa um jogo de futebol.
Adriano Scalona tá dizendo que vai te pagar um vinho para tu te acalmar um pouco, viu? Se for vinho bom, tô dentro. Vinho bom, tu tá dentro. Se for ruim, tô dentro também. Se é vinho... Numa vinda do Adriano Scalona, agora está exibido, colorido aí, com esses números favoráveis, né, da Demi Lar. Já tem contemplado aqui na Demi Motors. Tá mesmo. E vem novidades por aí. Diego Souza. Boa tarde, Jéssica. Sem dúvida, eu esperava, né? A equipe do Grêmio é uma equipe muito qualificada e, como eu disse, eu confio no meu trabalho e estou aqui para ajudar. Então, se eu continuar fazendo gols, eu estou ajudando da melhor maneira possível e espero continuar ajudando, porque a gente precisa de muitas vitórias ainda esse ano. Diego, pela experiência que você tem e até pelo fato de ter sido um dos atletas contaminados, né, o primeiro dentro do clube, como é que você avalia esse cenário atual de mudanças de time, de rotina por conta da Covid-19 e como tem sido a relação com os atletas contaminados, né? O Renato confirmou o Bruno Cortez, sabemos que houve outros casos dentro do clube, mesmo que à distância, como tem sido conversar com esses colegas, com esses parceiros que estão passando agora algo que você passou num passado recente. Matheus Dávila, Rádio Bandeirantes. Matheus, então, é muito difícil, né? É complicado toda essa situação, todo esse cuidado, realmente necessário. O futebol, ele está muito diferente por isso. Mas em relação aos companheiros que ficaram com Covid, eu como peguei, se fosse lá no início a gente ia ficar um pouco mais preocupado, porque a gente não tinha muita informação desse vírus, dessa doença, mas hoje a gente tem um pouco mais de informação e isso deixa um pouco isolado da gente, mas a gente sempre mandando mensagem, sabendo como está diariamente e torcendo para que se recupere logo e possa estar do nosso lado o mais rapidamente possível. E uma coisa que é uma fatalidade que qualquer um pode pegar, pode acontecer, a gente não sabe, não tem sinais visíveis, né, para que você consiga fugir desse vírus. Então, a gente tem que tomar todo o cuidado do mundo, mas, infelizmente, pode acontecer com qualquer um. E que se acontecer com mais alguém, que seja leve e que possa passar por cima desse vírus bem fácil e rápido. E foi só o Cortez que teve esse vírus. E a gente sabe, está tudo bem e espero que volte logo, porque está fazendo muita falta aqui com a gente. Oi, Diego, tudo bem? No jogo contra o Ipiranga, mais uma vez o Grêmio teve dificuldade de furar retrancas. E até, em muitos momentos, a bola alçada na área foi uma tentativa para você, algo que é o seu forte. Queria que você falasse como vocês têm trabalhado justamente para furar esses bloqueios, essas equipes que jogam de forma bastante retrancada contra o Grêmio, onde exige que você, muitas vezes, tenha que fazer o pivô usando a parceria tanto do Everton quanto do Alisson e até mesmo do PP. Quanto vocês têm trabalhado para furar essa retranca de vários adversários que se colocam assim contra o Grêmio? Bruno Soares, repórter da Rádio Grenal. Fala, Bruno. Então, é muito difícil, cara, você jogar contra equipes que se propõem a ficar atrás, jogar só em contra-ataque, e ainda mais com 4 meses de parada, onde esse vírus atrapalhou muito, porque a gente treinou a maioria desse tempo, 90% desse tempo, em grupos pequenos, e a gente não conseguia fazer o que realmente precisa, né? A sorte que a gente tem uma equipe muito qualificada, que já se conhece há um bom tempo, um treinador que tem muita confiança e muita sabedoria do que faz. Então isso facilita um pouco para a gente, mas você pode ver que para o segundo jogo a gente ainda teve um pouco de dificuldade, mas criamos várias situações de gols. O Renato cobra muito dos atacantes e meias que
ficam ao meu redor, que tem um pouco melhor de preenchimento na área, mas atrapalhou bastante. A gente fisicamente está muito bem, tem corrido bastante, tem se dedicado muito, mas nessa parte de afinidade ali, porque é um último passe, é uma jogada individual, essa parte técnica, realmente ela vai aumentando gradativamente, porque ainda é o segundo jogo depois de muito tempo parado. Então, está tudo sob controle, as coisas têm caminhado da maneira esperada e tenho certeza que para os próximos jogos a evolução vai ser muito melhor. Sabe que o Diego Souza não está devendo nada. Opa! O Diego Souza não está devendo nada para ninguém. O Diego Souza é o Diego Souza de sempre. O Diego Souza há 3 anos estava na seleção brasileira. O problema é que as pessoas, não sei se por desconhecimento, ou porque são afoitas, ou porque raciocinar dói, saem vomitando às vezes no microfone. O Diego Souza, ele nunca foi um cracaço. Eu me lembro, quando eu vejo o Diego Souza em campo, eu me lembro do Evair. O Evair era melhor que ele. Mas um tanque, um jogador que sabe bater na bola, tem um bom cabeceio, sabe bater pênalti. O Evair dificilmente errava pênalti. E eu 500 vezes quis trazer o Evair para Grêmio e Internacional. Eu gosto desse estilo de jogador. Vou tirar aqui, porque senão ficou ouvindo esse plim-plim, aí eu fico louco. O Diego Souza, ele sempre serviria para Grêmio Internacional numa situação como essa aí. Praticamente só pelo salário, e um salário que não é muito alto. O problema é que se espalhou na época, e aí eu não sei se era verdade ou não, né? Que ele estava muito gordo, desleixado, que já não estava mais motivado para a carreira. Então, o que tem de Madalena arrependida pedindo desculpas para o Diego Souza, não precisa pedir desculpas, precisa. O Diego Souza não precisa ser paparicado, não precisa ser elogiado, nem nada. Ele está partindo para um fim de carreira, só que ele está mostrando que está partindo com dignidade para o fim de carreira. Ele está se esmerando, está se matando, com as qualidades que ele sempre teve, há 3 anos, pelo estilo que tem diferente, rompedor, tanque. O Tite o levou para a seleção brasileira e eu, na época, elogiei a convocação do Tite. E quando eu dei a notícia em primeira mão, riram da minha cara, e a primeira coisa que disseram, né, que ele estava gordo, que foi visto assim, assado, parecia uma pata-choca. Então, esses aí é que tem que estar preocupados. E até eu vou te dizer, eu não quero nenhum louro de ter elogiado ou não ter criticado. Eu entendia que era uma contratação do mesmo tamanho da do Thiago Neves, que foi craque no Fluminense, no Cruzeiro, e fez papagaiada o ano passado. E até hoje eu não engulo aquele pênalti lá contra o CSA. Pode ser nervosismo, pode ser preciosismo. Mas depois daquele áudio, né? E tudo isso aí. Festinha, áudio. E depois chegou aqui, parecia o Padre Marcelo, né? Um santo, né? Padre Zezinho, Padre Marcelo, será que é? Fábio de Melo. Fábio de Melo, né? Parecia, né? Nossa Senhora. Ai, pegou a família, levou toda. Então, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Um equilíbrio de posicionamento aí, pronto. Sempre foi um bom jogador. É que as pessoas, de uma hora para outra, mas não jogou nada o ano passado. Pô, tem que ponderar. Se for o velho Diego Souza, compenetrado, se realmente valorizar a camisa do Grêmio, eu acho que, pelo que ele fez para o Grêmio no passado, preferindo o Palmeiras, de repente o Grêmio poderia ter algum revanchismo. Mas o Grêmio não teve. Né? Eu até, na época, ponderei isso também. Quando teve que optar entre Grêmio e Palmeiras, ele preferiu o Palmeiras. Mas vamos fazer um intervalo e já voltamos com o professor Enio Kaufmann e com o Alexandre Maier, com quem eu conversei hoje à tarde, né? E falei sobre um outro assunto que até eu podia dar uma pincelada aqui, mas não vou dar essa pincelada. Não vou dar. Podia dar, mas não vou dar. 7h37. Professor Enio Kaufmann, assinale a alternativa correta, professor. O senhor, neste momento, está abalado, o senhor está preocupado, o senhor está chateado, o senhor está injuriado, o senhor está
balançado em relação à situação do Internacional. Pode estar tranquilo? Ter sempre uma das alternativas. Isso é igual o jogo do bicho, então. Então, tá. Boa noite, Rec. Boa noite, Maurício. Boa noite, o professor. Alexandre nos ouve também? Não, ainda não, mas daqui a pouco. Ah, tudo bem. De qualquer forma, Rec, eu acho que a palavra chateado seria opção, mas não é chateado pelos resultados. É chateado pela postura, e tu é testemunha que alguém pode gostar e admirar e defender tanto da Alessandro quanto eu. Mas não vão, ninguém mais do que eu. É verdade, é verdade. E aí, realmente, assim, eu fiquei muito, muito, muito constrangido quando vi o D'Alessandro completamente transtornado, gritando com o presidente da federação, sabe? Pelo quê? Porque o gramado do Centenário é ruim e foi ruim só para o Internacional e não foi para o Grêmio no Grenal? Pelo amor de Deus, o Grenal foi empate. O Grêmio fez um gol por acaso, o Grêmio fez um gol de sorte. O Grêmio teve um pênalti, o goleiro do Internacional foi muito bem. No resto, quantas chances de gol houve no Grenal? Houve uma chance do Edenilson, que passou raspando a trave, houve uma chance do Diego Souza, que o goleiro do Internacional abafou, e era isso. O resto foi troca de bola. Agora, qual é o motivo? Qual é o motivo de acusar o presidente da federação? E agora, no jogo na Montanha dos Vinhedos, sinceramente, o jogo seria lá sem pandemia. O jogo, eu não sei se está saindo no ar, mas eu estou ouvindo o Bruno no retorno. Não, mas está tudo certo, professor. Está bem? Está bem? tudo certo no ótimo. deserto, como 2 e 2 são 5. Mas que barbaridade. Cadeira cativa é cultura mesmo. Não adianta nada. Entende? Então, assim, o Internacional jogou com um time de reservas, totalmente de reservas, contra o Esportivo. O jogo foi parelho. Parelhamente ruim, horroroso de ver. Escuta, porque é crise. Alguém acha que aquele time de reserva ia jogar muito melhor num gramado bom? Foi o gramado que impediu o Internacional de jogar bem contra o Esportivo? Sabe? Isso me lembra as paranoias gremistas que tantas vezes eu critiquei. E é óbvio que é de alguns, não é de todos. Tu é testemunha que eu sempre brinco uma vez que no teu programa, Reg, tu anunciaste que haveriam 2 Grenais, dois Grenais, e estavam escalados os 2 árbitros FIFA da época, o Voaden e o Daronco, que um ia apitar um, outro ia apitar outro. E um dirigente do Grêmio na época disse, mas é um... Não era o Alexandre? Não era o Alexandre? Não era o Alexandre, não. O Alexandre é extremamente sensato, tem muito bom senso, mas era um dirigente do Grêmio que disse, isso é um complô contra o Grêmio. Eu digo, mas qual é o complô? Escalar os 2 árbitros FIFA do Rio Grande do Sul. Ele olhou para mim e disse, professor, não se faça de ingênuo. Então, Lhe deu uma mijada ainda. Esse tipo de bobagem tem dos 2 lados, quer dizer, que é o Internacional atacando o gramado. Cara, um time que tem o Rodinei de lateral, pelo amor de Deus, é aquilo, sabe? Assim como a única coisa boa que se está vendo é que o Internacional, para jogar com os 3 zagueiros, como joga, que o Musto joga de zagueiro, tem que botar o Patrick de lateral esquerdo, não tem outro. Aquele rapaz que veio da Bahia realmente não tem a menor condição. Moisés? Então o senhor está injuriado. Então, as minhas opções, A, B, C, D, E... Eu estou injuriado, mas não é quando os resultados do Internacional vai se classificar, eu não tenho nenhuma dúvida disso.
O Internacional Olha, o vai- Aimoré é perigoso, hein? O que tá jogando, professor? O Aimoré é perigoso. Aimoré, alve azul. Mas como pelo que está jogando, o Internacional jogou de igual para igual com o Grêmio. Agora, nós não vamos avaliar o time reserva do Internacional. Um pouquinho. O time titular do Internacional jogou de igual para igual com o Grêmio. Mas algum jogou alguma coisa, professor? Justamente. Justamente. Tu está chegando onde eu queria. Pois é, Então, mas é que não serve de parâmetro jogou de igual para igual se ninguém jogou nada. Sim, mas então, porque na volta de uma parada de 4 meses, é óbvio que não vai ter um futebol de grande Agora, o qualidade. Bruno Soares usa faz uma colocação que é bem sensata, tanto aqui isso é raro, hein? quanto na Rádio Grenal também. Ele tem dito o seguinte: se combinou antes que não se cobraria tanto, e agora se cobra tudo, já na arrancada. E já tem uma semicrise no Internacional. Não. Se cobra, não. Alguns cobram. Sim, alguns. Eu não O resultado do Grenal fez muitos torcedores passarem a cobrar, professor, isso é fato. Mas O Grenal é um resultado- inferno. O Grenal é um inferno. Mas o resultado do Grenal foi absolutamente acidental. Tu vai dizer, bom, mas não é acidente, porque onde é que já se viu um jogador da Barreira virar de costas? Não, mas para um pouquinho. É o mesmo que a gente está falando, que é um engano. Mas que já era um engano antes da pandemia. É um rapaz que é boa pessoa, por favor. O senhor não acha que esse acidente está acontecendo com muita frequência? Porque já vai para 2 anos que o Inter não ganha do Grêmio? Não, eu falei desse jogo, que foi acidental. Tu viu o jogo, teve outros jogos. O outro Grenal que o Grêmio ganhou com gol do Diego Souza no finzinho. Foi acidente Grenal também? disparelho. Mas foi disparelho? Não. Foi disparelho? No segundo tempo, o Inter até foi melhor que o Grêmio, mas podia ter tomado uma goleada no primeiro, porque alguns, para elogiar o Internacional, suprimiram o primeiro tempo daquele jogo, que foi um chocolate do Grêmio. O Grêmio perdeu gols com o Everton, com Alisson e com Diego Souza, mas gols assim, ó, que a minha avó de tamanca faria. Quer dizer, aí no segundo tempo o Internacional dominou o Grêmio, 10-11, parece que só houve o segundo tempo. Quer dizer, Houve os dois tempos. É óbvio, o Internacional é um time que está começando agora. O Internacional mudou o modelo. O Internacional tinha um modelo de time pequeno, que é o mesmo modelo que o treinador está usando agora no Fluminense, e que serve, vai até um certo ponto ele vai. O Internacional jogava retrancado, especulando. Deus ajude, vamos fazer um gol. o senhor acha que O Renato já foi vice-campeão brasileiro assim? Mas o senhor chegou na Libertadores assim, professor? Por então, isso que eu estou dizendo. É um treinador que se consegue resultado assim quando o teu time é fraco. Professor? O Renato, desculpe, Rex. Sim. O Renato fez isso no Grêmio. fez? Lembra? O Renato tinha um time, um grupo muito fraco, o Renato retrancou todo o time, jogava por uma bola. O Rec dizia, com razão, é um horror de ver o Grêmio E jogar. o senhor elogiava? Não, eu Agora o elogiava Odair, o senhor dá resultado. pau. Não, eu elogiava o resultado como eu elogiei os resultados obtidos pelo Odair. Tá, mas aí, professor... Eu provoco o professor, senhor... mas o professor é coerente mesmo. Agora, depois eu vou fazer uma colocação esdrúxula, beirando quase a imbecilidade. Eu quero saber se vocês vão permitir. Tu vai te superar para isso, com Ó, certeza, cuidado, porque não é o teu cuidado, feitio. Teu cuidado. feitio é justamente o contrário. Cuidado que nessa Vai, época de Covid os empregos são raros, né, professor? Então tem que respeitar os patrões. É né? verdade. Mas, professor, Tem que respeitar o chefe. O senhor disse que desta forma que jogava o Inter do Odair ano passado, times fracos chegavam longe, citando Isso. o caso do próprio Inter. O time, Sim. grupo deste ano, está qualificado o suficiente para jogar da maneira que o Cudê quer ou deveria estar jogando mais próximo daquela maneira, por não ser tão qualificado? Nem sempre tu consegue fazer o que tu pretende fazer. Essa é a grande verdade. Nós falávamos na semana passada que muitas vezes tu pretende acertar, pretende fazer, mas não consegue. Entende? O futebol tem muito disso. Por isso que tem que dar tempo. Tem que Tu dar vai tempo. na impressão, tu não sabe o que vai acontecer, entende? E assim as coisas andam.
O Internacional fez contratações? Fez. O Internacional se equivocou? Tudo indica que sim. O Internacional contratou 2 laterais novos e que eu acho que se equivocou nos 2. Se equivocou de propósito? Claro que não. A ideia era acertar. Mas a com ideia eles era... renovou, professor? Com o Rodinei? Sim, tu tá só confirmando o que eu disse. Dirigente erra e acerta, na minha opinião. O Zaque elogiou o Moisés. Eu não acho ele um desgraçado, mas eu também não acho ele ainda a solução. E o Saravia, eu não quero fazer nenhuma apreciação, porque eu não conheço o Saravia. Não, mas Não, quando o professor fala em 2, eu problema- acredito que é Moisés e Rodinei, não o Saravia. Né, professor? Moisés Sim, e sim, eu Rodinei. acrescentei mais um, foi para 3. Não, mas Rec, veja quantas vezes nós falamos aqui sobre promessas. O Internacional moveu mundos e fundos. O Internacional comprou uma briga com o Huracan da Argentina para ter um jovem que é o Sarrafiori. Mas ele é artista, olha o pênalti que ele sofreu. Ele parece que estava sofrendo um assassinato quase. Sarrafiori está há quanto tempo aqui em Porto Alegre, Rec? Quase 2 anos. 2 anos, né? 2 anos está completando agora. É. Sarrafiori. Por enquanto, nada indica que vai sair alguma coisa. Lembra quando o Internacional trouxe um ponta esquerda que era uma promessa fantástica da Argentina, do Uruguai, acho que da Argentina. Acho que era direito, professor. Não, esquerdo. Aquele que corre tipo lebre. Luke. Luke, é direito? É esquerdo. Mas, enfim, Esquerdo? um ponteiro, que seja, não importa o lado. Um Eu acho que era ponteiro direito. que era uma grande promessa. Não deu em nada também. Então, tem muito jovem que promete um monte quando joga contra os juniores e quando ele sobe não é bem assim. O senhor tem razão, é esquerdo mesmo. É canhoto. É canhoto. Tá, mas aqui não jogava nada. Chamavam de novo o Canidia. Aliás, Mas eu briguei com o não Zé Aldo Pinheiro lá na Bandeirantes, quando trabalhava lá. Eu disse pro Zé Aldo, Zé Aldo, não defende um cara que em 100 jogos fez 2 gols. Ah, mas a obrigação dele não é fazer gol. Não, mas ele tem que bater nele e entrar alguma hora, porque senão, além de tudo, é azarado. Porque em 100 jogos fazer 2 gols não traz. Não, e a obrigação dele não é de fazer gol se ele for zagueiro. Só um pouquinho. Nós estamos falando de um atacante pelo lado, mas um atacante. Mas ele foi promovido agora, professor. Ele está no Deportivo Vidas, em Honduras. Agora ele está brilhando lá. Não, Rec, o que eu quero dizer é que quantas vezes se fala sobre a venda do TT? Ah, porque o Grêmio fez mal. O Grêmio fez mal se ele explodir e acabar jogando no Barcelona. Mas a probabilidade... Não, foi bem. Acabou foi bem. Muito bem. Acabou muito bem. Acabou bem. Mas Foi deixa eu introduzir o Alexandre Maier aí na conversa. Mas depois eu queria fazer uma colocação e vou fazer para os dois. Primeiro vou conversar com o Alexandre. Eu não vou elogiar o Alexandre hoje, porque eu já elogiei na semana anterior. É isso aí, professor. Senão parece... E retribui em dobro, professor. Sua Aí... generosidade e seu carinho. Tem uma música que diz assim, esse namoro é de sério, é só de passatempo. É de sério, é de sério. É antigo. É antigo, pô. É antigo. Meus antigo, alunos que, tem uma outra música que dão certo, é um namoro que sempre é sério. Viu, professor? Tem uma outra música que diz assim, amor antigo, paixão antiga sempre mexe com a gente. Exato, essa eu conheço. Bom, mas deixa eu só fazer uma colocação para vocês dois e depois nós vamos falar de Grêmio com o Alexandre Maier também. Ver se ele está feliz com o novo Grêmio, pós-Covid, se a vitória do Grenal convenceu, se o Grêmio está num bom caminho, colocando reservas já na terceira partida, ou tem que movimentar o grupo mesmo, essa é a única hora que dá para fazer, mas isso eu já vou deixar meio no ar para o Alexandre. Mas vou fazer uma pergunta para vocês dois. Um Odair, com persistência, não pode um dia virar Celso Roth e acabar campeão da América? Não pode virar Mourinho, não, mas tá bem. Mas pode, o estilo, tá? Pode virar um técnico bem melhor, como o Mourinho acabou sendo bem melhor e é o ídolo lá de Portugal. Não é Jesus o ídolo lá entre os técnicos, é Mourinho. Ou não pode virar um Carlos Alberto Parreira, né? Que um dia me disse assim, vocês vão me elogiar ainda quando houver o esquema 4-6-0.
4-6-0. Ele disse numa coletiva. Retranca. Então tá. Ele estava brincando, Rec. Claro que o Odair pode chegar, claro que o Odair pode ir longe, fazer carreira. Eu não acho que cabe a comparação com o Celso Roth, o próprio título de campeão da América, entende? Porque o Celso Roth pegou o Inter já na semifinal, ali naquele título da Libertadores. Mas tá cheio de técnico que faz carreira jogando retrancado com times modestos. Mano Essa é a grande Menezes. verdade. Mano Menezes. Mas eu citei o exemplo do Renato. Renato. Na minha opinião, o Renato é um técnico brilhante que comete erros, e na semana anterior o Alexandre apontava alguns, é verdade. Agora, o Renato tem muito mais acertos que erros, e eu contava um deles. Na passagem, foi na anterior ou na primeira? Numa delas, que o Renato pegou um grupo muito fraco, o Renato montou uma retranca brava e foi vice-campeão brasileiro. Foi vice-campeão brasileiro. Mas um pouquinho. Então Alexandre. tem mérito. Só para concluir, o Odair Hellmann acaba de chegar na final do Campeonato Carioca com aquela coisa que é o plantel do Fluminense. Se tu lê os nomes e fica assustado. Então tem mérito, tem mérito. Alexandre, e esse Grêmio? Te piace? Olha, Rec, primeiro, boa noite, né? Rec, Maurício, professor Enio, a nossa audiência. Eu tenho uma expectativa de que o Grêmio ganhe o Campeonato Gaúcho e de que ao longo das rodadas aí do Campeonato Brasileiro o Grêmio consiga acertar uma ideia de time um pouco melhor do que o Grêmio vem entregando, né? De 2019 para cá principalmente, né? Vocês sabem disso, né? Eu tenho criticado aí algumas escolhas, algumas repetidas escolhas do Renato, né? Sobretudo de escalação, enfim. Mas assim, a minha expectativa, claro que nós estamos falando de um resto de temporada, que é o que sobrou de 2020, né? É até difícil estabelecer parâmetros, assim, por enquanto eu não tenho muito, assim, para o que oferecer de análise, porque é muito pouco o que a gente viu, né? São quase jogos treino de pré-temporada que a gente está vendo, considerando intensidade, enfim, ritmo de jogo, enfim. Parece aqueles jogos que se faziam naquelas pré-temporadas em Gramado e Canela no início do ano, que era o jogo contra o Ortopé, que o Grêmio Internacional enfrentava o Ortopé no início do ano, né? Que era o time dos operários lá da fábrica, né? Eu nem sei se existe ainda. E aí fazia lá 5-0, 6-0, 7-0, às vezes se apertava e fazia só um 2 ou 3-0 e tal, mas não é, ou o time do sindicato, né? Hoje em dia ainda tem um time do sindicato. Então, o Grêmio Internacional está enfrentando, salvo uma que outra equipe um pouco melhor estruturada. O Brasil e o Pelotas Juventude vão disputar a Série B, o Caxias disputa a Série C e tal. Mas, tipo, tem time que quase não conseguiu se apresentar em campo, né? Na volta do campeonato, né? Então, é uma situação, assim, difícil da gente estabelecer como parâmetro. Isso é pro bem e pro mal, né? Tipo, se o Grêmio enfia uma goleada no Ipiranga, não dá para se emocionar nem se apaixonar. E o Internacional no Esportivo, assim como também não dá para querer implodir tudo porque empataram, né? Com o Esportivo e com o Ipiranga, né? Então, enfim, né? Tá difícil, né? A gente vai precisar esperar um pouco mais para ver um futebol, assim, minimamente competitivo, que é aquilo que a gente está acostumado a ver. Por enquanto, eu estou torcendo que o Renato faça alguns acertos aí que, na minha opinião, ele ainda não fez. Sabe que a semana que vem, professor, desculpe, semana que vem já começa o Campeonato Brasileiro, né? É isso, né? No outro final de semana já tem Campeonato Brasileiro. Diga, professor. Não, que eu ia dizer que o Alexandre tanto tem razão, que o Internacional, a gente viu jogar uma única partida. O Grêmio ainda se viu duas. O Internacional se viu jogar uma única partida. Não vamos agora considerar a partida do time reserva. Por sinal, mais um acerto do Renato, né? O Darlan jogou muito bem no Grenal, mas ele não esqueceu de lançar o Lucas Silva entre os titulares no jogo seguinte, para deixar claro que o grupo é um grupo só. Não se passa na frente sem o outro jogar. O Darlan vai acabar passando na frente, acho que vai passar na frente do Maicon e do Lucas Silva. Mas, com tempo. E tu é testemunha, Rec, que quando o Grêmio trouxe o Lucas Silva,
Tem um amigo teu que disse, não precisa, tem o Darlan aí que está pedindo passagem. Não é agora que eu estou dizendo isso. Vai lá atrás, lembra, velho? É verdade. Mas o Darlan também, ele teve mais chances do que o Lucas Silva, porque apareceu o ano passado inteiro, e o Lucas Silva até então era o melhor jogador do Grêmio nesse ano. Claro que a amostragem era pequena, mas ele estava entrando bem no time do Grêmio, tinha jogado bem um clássico Grenal. Bom jogador. O Lucas Silva... É bom jogador. Viu, professor Henrique? O Lucas Silva, ele tem um problema que é um problema do Darlan também, é que parece que estão colocando no estatuto do Grêmio e é proibido colocar o Maicon no banco, né? O Maicon é quase uma questão estatutária do clube, né? Deus o livre tirar o Maicon do time, né? Parece que o Grêmio vai desmanchar o dia que o Maicon virar reserva, né? Quer trocar o Maicon pelo Musto? Eu troco agora. Também não, né? Também não. Eu troco talvez o... Eu vou lhe dizer que nem pelo Tassiano eu vou trocar, viu, professor? O Musto não falha. Está sempre ali. Até nos outros reservas. Depende. Ele me aparece. Se o senhor levar o André Balada, talvez eu queira o Musto. Aí, claro, cada um sofre um pouquinho, né? Olha, tu não sabe. Porque não te esquece, o Musto joga sempre. O Musto joga sempre. E aí, pelo menos o André Balada já está sentadinho. Né? Joga não, né, professor? Entra em campo. Tentando. Realmente, esse rapaz não conseguiu mostrar futebol aqui em Porto Alegre. Eu queria ouvir a tua opinião, Rex, sobre a lateral esquerda do Internacional, ainda mais jogando com 3 zagueiros. Pois é, eu tenho alguma dúvida com relação ao Moisés. Eu acho que ele se ajeita muito para jogar futebol. O futebol é uma coisa natural. O cara que tem categoria, ele domina no peito e sai jogando, ou domina na coxa e sai jogando. Ele, às vezes, tem que usar o corpanzil dele para poder proteger a bola e tal. E isso pode ser uma característica boa enquanto atacado, mas para atacar, me parece que ele tem alguma dificuldade. E quando ele vai, ele tem dificuldade em voltar. Alguma dificuldade. Né? Ele não chama a bola de meu amor, né? Sai daqui, que agora estou mandando, né? Pô, para aí. Então, mas tem jogos, o outro Grenal ele jogou bem. Aquele Grenal da Libertadores da América, ele quebrou o galho, então, professor. Ele quebrou o galho. Mas para quebrar o galho, tu usa alguém dos juniores. Tu não compra alguém para quebrar o galho. Sabe? É absurdo. O Internacional tem 3 laterais esquerdos. É patético. Sabe? Já tinha 2, comprou mais um. E nada. Agora o Inter substituiu o Natanael pelo Leonardo na inscrição para o campeonato estadual, né? Foi embora o Natanael? Oi? Ele foi embora? Não, foi embora? Tá encostado aí até que apareça algum interessado, né? Porque ele tem 3 anos de contrato e essas molezas, quando o cara consegue, o cara fica encostado aí e não sai de perto. Daqui, não saio, daqui ninguém me tira. É o André, é o Natanael. O cara cria aqui o pessoal que é coach, né? Que trabalha com coach e chama de zona de conforto, né? Zona de conforto. Como se aposenta, né? Se acomoda. Quer ver uma hipótese maravilhosa, Rec? Não sei se o Alexandre vai concordar comigo. Eu não ficaria triste se o Juventude ganhasse o segundo turno. Nós termos pela primeira vez na história uma decisão entre a dupla Caju. Eu acho que seria um momento assim histórico para o futebol gaúcho. Sabe? Não me importaria mesmo. Acho que seria muito bom. Muito bom para o interior, muito bom para o Juventude, para o Caxias e para o próprio futebol gaúcho. Eu acho que só faria bem. E o Grêmio Internacional... Pegando esse seu gancho, assim, vou emendar, fazer uma emenda, um destaque nisso que o senhor está dizendo. Se fosse para que se criasse, a partir do futebol gaúcho, e isso fosse possivelmente expandido para nível nacional, isso fortalecesse o debate de que não cabe mais nos calendários dos clubes de Série A e B um estadual desse tamanho,
para que Grêmio Internacional, por exemplo, compreendesse de uma vez por todas que não faz sentido eles disputarem a Libertadores tendo 3 meses, tendo que cumprir mais uma competição de 3 meses que os adversários deles, né, de Colômbia, Argentina, Paraguai, Uruguai, etc., não enfrentam nos seus calendários, na Libertadores e na Sul-Americana. Isso já, aí eu acho que valeria a pena. Agora, se é para continuar tudo do mesmo jeito, bom, aí eu vou torcer para o Grêmio ser campeão gaúcho e tudo vai continuar como sempre foi. Né? Mas, enfim, tipo, esse aperto de calendário demonstrou que, não, quando acontece algum problema, o estadual vira uma coisa pesada de lidar, né? E uma coisa pouco rentável, pouco sustentável, né? Que a televisão não segura. Desculpe, Alexandre, mas 3 o problema meses é que ele é calendário. muito rentável. Ele é muito rentável para a Grêmio Internacional. Por isso que eles continuam e não questionam. Ele é muito rentável. É verdade, é verdade. Mas quanto que ele dá? Quanto que a televisão dá para a Grêmio Internacional? Vamos fazer uma conta. 5 milhões por mês. A receita bruta do Grêmio anual já é 470 milhões. A do Internacional é perto disso. Quanto que esses 5 milhões é percentualmente? É um pouco mais de 1% da receita. Não, é isso que salva a Grêmio Internacional? Sério mesmo que nós vamos continuar debatendo assim, pensando isso? 5 por mês. Eu acho que... É 5 por mês. É mais, é 15 milhões. Né? 15 milhões. 15 milhões do campeonato. 3 meses. Bom, tá bem. É 15 sobre 470 no caso do Grêmio. Vamos fazer a conta. Mas 470 é vendendo, né, Alexandre? É, vendendo jogadores. Sim, mas todo ano tu vende jogador, né? Venda de jogador é uma forma. Não é todo ano que vai fazer uma excelente venda, né? Tu pega o caso do Inter, há um bom tempo não tem uma excelente venda. Tá bem. Sim, mas é um problema lá do Internacional, enfim, tipo, tô dizendo assim, ó, na regra, clubes que têm algum trabalho de base mais permanente, ou enfim, ou que há dentro do clube uma cultura de aproveitamento dos seus talentos de base, talvez o Internacional tenha passado aí por um ciclo recente de não aproveitamento, que os resultados da base do Inter são bons. O Inter é campeão da Copa São Paulo, ganhou vários títulos recentes de base, né? Mas, tipo, daqui a pouco vai retomar isso, vai voltar a vender, né? O Internacional vendeu há 2 anos atrás, ainda vendeu o William, que era o jogador da base, né? E o Grêmio parece que está vendendo aí o Diego Rosa, que eu lamento profundamente, assim como lamentei a venda do TT. Mas 470 dividido por 15, quanto é que dá, né? Tipo, tá bem, é uma receita importante? Claro que é. Agora, se o calendário fica equilibrado, ajustado, e você vende um campeonato brasileiro com um calendário melhor equilibrado para fora do Brasil, e com isso consegue melhorar a rentabilidade do que a televisão paga pelo produto Campeonato Brasileiro, pelo produto Copa do Brasil, para ele transmitir fora daqui, porque o futebol brasileiro tem prestígio fora do Brasil, talvez isso compense e dê até mais dinheiro do que esse dinheirinho aí dos estaduais. Isso vale para São Paulo, para o Rio, para Minas, para todas as praças, né? Onde se disputa o futebol de alto nível no Brasil. E aqui é uma delas, né? Aqui ainda paga bem, é a 4ª maior arrecadação em estaduais. Primeira é São Paulo, segunda é Rio de Janeiro. E aqui duela com Minas Gerais, é mais ou menos a mesma coisa. O Rio de Janeiro já dá para tirar do baralho porque já rompeu o contrato. A federação está tentando reverter, mas rompeu o contrato. Essa nova regulação vai mudar os parâmetros também, né? Talvez não se tenha mais esse contrato daqui para frente também, desse tamanho, né? Vamos entender isso, né? Bom, vamos fazer um intervalo comercial para a gente ter um bom bloco de finaleira aí e para continuarmos debatendo todas essas questões envolvendo o Grêmio Internacional, muito em especial o Campeonato Gaúcho, em se sabendo que o Brapel que haveria amanhã não haverá mais e que a rodada toda ficou para quarta-feira, em princípio, à tarde. Ainda pode ser que o jogo do Grêmio venha a ser à noite na Montanha dos Vinhedos contra Novo Hamburgo, jogo que haveria transmissão da televisão. Mas é tudo quem sabe, pode ser, né? E o Inter vai jogar em Alvorada, o Grêmio jogou em Eldorado. E sabe que há pouco o Alexandre Maier falou naqueles jogos contra o Ortopé, eu fui comentar um jogo de Grêmio contra o Ortopé ou o Gramadense, e estavam fora do time Ronaldinho e Tinga. E o jogo estava encruado e tal, 0-0 ou 1-0 para o Grêmio. No final, 8-0. 3 do Tinga e 4 do Ronaldinho Gaúcho. Acabaram com a farra em 10 minutos. Já voltamos. O outro deve ser do Rodrigo Grau. Bom, onde é que o Grêmio precisa investir mais? Onde é que o Inter precisa investir mais? Já vou fazer a pergunta, porque agora eu vou dar o recado de carne aqui em Canoas, de qualidade.
e preço bom. Shopping do Frango. Aqui em Canoas, você compra pelo WhatsApp, que o Shopping do Frango entrega para você. Somente para Canoas. Carne de frango, de gado, suíno, cortes especiais, temperos, espetos, carvão, tudo para o seu churrasco ficar ainda melhor. Shopping do Frango fica na Avenida Boqueirão, 3367, em Canoas. Ligue 989 139681. Curta no Facebook, @Shopping do Frango Canoas. Shopping com 2 P's. Shopping do Frango é a pedida para o seu churrasco, e agora, nesse período de pandemia, o que rola de churras é um negócio impressionante. Alexandre Maier, onde é que o Grêmio precisa reforçar mais, ou reforçar é não reforçar? Usar mais as categorias de base. Dá para encarar Brasileiro tendo como base a base? Eu acho que o que tem na base nos anima, enfim, nos alenta, porque o Grêmio tem ali bons jogadores ali vindo da base, né? O Guilherme Guedes é uma surpresa para quem não está acostumado, enfim, né? Para quem não bota muita fé na base do Grêmio. Eu já estava esperando há bastante tempo essa oportunidade do Guilherme Guedes, e o professor até estava falando, enfim, né, elogiando o Renato em relação às oportunidades que deu ao Darlan. Na verdade, eu acho que foram oportunidades de menos em 2019, assim como foram oportunidades de menos ao Matheus Henrique e ao Jean-Pierre em 2018. Né? Esses jogadores poderiam ter entrado em campo antes. Né? Agora há pouco foi lembrado o TT, né? O TT não fardou, não subiu no ônibus da delegação principal por um erro de avaliação da comissão técnica. O Grêmio tinha jogadores inferiores, né, entre os mais veteranos, e tinha lugar para esse e para outros jogadores da base já poder subir e ascender um pouco antes, né? Acho que até ainda há no Renato uma visão um pouco conservadora em relação a isso. Aqui, cara, a gurizada vai pressionando e uma hora a gurizada consegue cavar o espaço, né? Mas assim, eu gostaria, por exemplo, que o Grêmio trouxesse ou conseguisse lá resolver a situação, trazer de volta o Caio Henrique, né? Esses tempos alguém noticiou que ele podia vir de novo, né? Ou um outro jogador desse nível para lateral esquerdo e tal, né? Para poder dar um pouco mais de tranquilidade, apesar do Guilherme Guedes, enfim, que nos deixou animado. E talvez em alguma outra posição, caso de centroavante, por exemplo, quando não tem o Diego Souza, quem é o comandante de ataque do Grêmio, né? Então tem algumas carências, né? Mas... Você não gosta do Luciano? Não, o Luciano não aprovou, né? O Luciano pode mandar embora. Um jogador que já teve as oportunidades, não aprovou, me enganou, inclusive. Eu elogiei a contratação, né? A gente era junto, né? Não dá para ficar só metendo corneta, né? Quando a gente acha que vai dar errado mesmo. O Luciano achei que fosse dar uma resposta melhor, mas não deu, né? Não deu paciência, né? Vamos para outra, né? Aí se não tem dinheiro para contratar, vamos olhar na base para ver se tem alguém para essa posição, né? Parecia tempo atrás que tinha, né? Então, assim, eu acho que não vai ter contratação, né? Acho que não tem mais espaço para isso, né? O Grêmio é exemplo de todos os clubes tiveram queda de receita em razão de tudo isso que está acontecendo, 4 meses de parada, etc, etc. Eu acho que agora a gente tem que tentar usar, enfim, né, ter a ousadia e a coragem de poder acreditar mais nos talentos de base, né, que a gente vem produzindo, né? Não é por acaso que um talento da base está saindo daqui, indo lá, ou para o Manchester City, ou para o New York City, FC e tal. Que é o caso do Diego Rosa, né, que é um guri que a gente já havia visto como destaque no Mundial Sub-17. E ver que o Grêmio está fazendo uma reposição em quantidade e qualidade, né? Sai um bom jogador, vem outro bom jogador, sai um bom jogador, às vezes até de uma forma atropelada, como foi o TT e agora o Diego Souza, mas Diego o Grêmio consegue refazer. Diego Rosa, não Diego Souza. O Diego Souza está aí, veterano, inclusive. Agora, quem que o povo quer contratar para a Câmara de Vereadores no final do ano é o professor Enio Kaufmann. Mas eu quero que o professor me responda quem o Inter precisa contratar ou contratar e não contratar, professor. Eu acho que o Alexandre colocou bem, que não há muito o que se pensar em contratações, a não ser algum troca-troca que pudesse fazer. Agora, tu que sabe mais futebol que eu, Lomba, Moledo, Bruno Fux e Cuesta, já que jogamos com 3 zagueiros. Saravia de um lado, Patrick do outro. Alessandro e Edenilson no meio. Na frente, Guerreiro, Marcos Guilherme, Bosquilha ou o Thiago Galhardo. Tu tem um time razoável.
Não é uma maravilha, mas é um time razoável. Eu fiz um 3-4-3 aí, enfim, dá para fazer montagem. Agora, enquanto o treinador do Internacional começar o time dele pelo Musto, começar a fazer toda a montagem para um jogador que nesse momento não está dando certo, pode ser que daqui a 6 meses venha a dar. Agora, hoje em dia, para jogar com 3 zagueiros, é muito melhor jogar o Moledo, o Fux e o Cuesta. Tu vai ter mais qualidade. E se não for, e se não der certo, ainda tem o Rodrigo Dourado, que... É que esse está machucado, né? Pois é, mas é aí que tá. Tá voltando. Não tem condição. Tá inscrito no Gauchão? Está inscrito, mas a gente sabe que nesse momento ele não tem ainda as melhores condições. Eu acho que o Internacional tinha que jogar esse Praxedes. Isso. Mas aí o Praxedes é opção no Grenal e é reserva quando jogam os reservas, professor? Porque quiseram botar os outros a jogar, Maurício. Aí dá para entender. Ele quis botar todo mundo a jogar. Mas aí o Marcos Guilherme repetiu nos jogos. Mas ia botar quem? Ia botar quem de atacante? Não tem mais. O Peglop ele não quis colocar desde o início, é um menino de 17 anos. Sabe? Então... tem que manter alguma característica de jogo, né? Porque hoje eu já ouvi sugestões de time sem o Marcos Guilherme e com o Galhardo e D'Alessandro. Bom, mas aí é o seguinte, vira um monte de meias, né? Porque se os laterais correspondessem à expectativa, se tivesse o Rafinha e o Felipe Luiz, não tinha problema. O Flamengo tem um monte de meias também, e de atacantes e tal, mas tem que jogar pelos lados, às vezes, para desafogar, né? O problema do Marcos Guilherme... Guilherme... vira uma nhonha, né? É que o Marcos Guilherme, especialmente, no caso específico do Grenal, o Marcos Guilherme tinha que voltar mais que o D'Alessandro, que acabou ficando mais à frente, ao lado do Guerreiro, só que aí ele estava deslocado. O Marcos Guilherme é para ser o cara ao lado do Guerreiro, não para ser o cara que volta lá na lateral. A verdade é que aquele Grenal, aquele desempenho do Internacional, no Grenal da Libertadores, deu um alento e deu até uma certa dependência no esquema, porque parecia que estava indo bem, que era aquilo ali, não mexe muito e tal. Só que o Musto, desde que chegou, ele assusta, né? Ele assusta. Ele joga parcos momentos bem. Que não é à toa que o clube dele lá da Espanha, o Huesca, já fala em rescindir o contrato dele para não correr o risco dele voltar. Não, é mais que isso. Ele não dá nenhuma contribuição ofensiva. A bola... nem defensiva, professor. Ele recua para ser... Ele é estiloso. É estiloso e improdutivo, Rec. Professor, se ele não hablasse espanhol e viesse da categoria de base, ele já tinha saído do time. Eu não sei também por que o Cudê acredita tanto nele. É filho dele? Não, é um jogador de confiança dele. Escuta, o Alexandre não estava contando que o Maicon é um jogador de confiança do Renato. Tá, mas professor, quando o técnico é espanhol, a gente diz que o jogador é de confiança. Quando o técnico é brasileiro, é bruxinho, né? É a mesma coisa. É a mesma coisa. Para mim, de confiança e bruxinho é a mesma coisa. É que bruxinho... Espanhol pode ser brujito. É que bruxinho dá muito a ideia do jogador ruim que joga porque é amigo do técnico. Entende? E eu acho que o Musto não está bem nesse momento. Eu não acredito que ele seja um horror de jogador, senão não tinha feito a carreira que fez. Parei, não é um jogador jovem. Então é um jogador que teve qualidades, que jogou bem já. Ele está num momento realmente muito ruim. Então cabe ao treinador agora ou mudar o esquema ou botar alguém para jogar no lugar dele. O professor já escalou o time dele com 3 zagueiros, colocou o Moledão ali, ou um outro zagueiro e tal, para liberar os laterais, e como não tem lateral esquerdo, colocou o Patrick na lateral esquerda, colocou o Saravia, que se espera um pouco mais na direita, né? E aí colocou 2 jogadores que sabem jogar no meio, Edenilson e D'Alessandro, mais um manancial maior no ataque com o Marcos Guilherme ou o Thiago Galhardo e com o Paulo Guerreiro e... Bosquilha, né? Ou o Bosquilha também entraria na dúvida aí na disputa de posição. Bom, e no Grêmio, como é que você formaria o seu 11? Vanderlei, Vitor Ferraz, Jeromel, Kahneman e Guilherme Guedes. Guilherme Guedes tirando o Cortez? Eu já cansei, né, Chega, né, do Cortez, né? Mas assim, ó, isso até pode ser... Tu tá cortando o Cortez, é isso?
Eu cortaria. Para não deixar de ser cortês com o Bruno, né? Faria isso. Tá, vamos ver. Aí no meio campo, Lucas Silva, Matheus Henrique, Jean-Pierre. Aí na linha da frente, por um lado, o PP e no outro, o Everton e o Diego Souza centralizado. As alterações que eu faria, portanto, eu apostaria mais no Guilherme Guedes. O Michael seria banco no meu time, como vocês sabem, né? Para jogar o Lucas Silva, podendo alternar com o Darlan. Rejuvenesce em 10 anos aí o Grêmio, mais. Uns 12 anos. Não, mais. 15 anos. Dá uma rejuvenescida. Mas não é só pela questão de idade, é que o seguinte, o Grêmio ficou 4 meses parado, o Michael saiu no intervalo. Entende? No clássico, no intervalo. Né? Tipo, tava com dor nas costas. E a justificativa é que ele estava com dor muscular. Mas, dor lombar. Se nós estamos na parada, a dor é porque está muito tempo parado. Se está no auge da temporada, é porque tem muitos jogos, né? Então, qual é o momento bom da temporada que eu posso contar com o jogador para jogar 90 minutos? Ah, mas ele já tem 30 e tantos anos. Bom, tem a idade do Jeromel, cara. Não é a mesma idade do Jeromel? O Jeromel não joga quase sempre e termina quase todas as partidas. Então, que licença é essa que um jogador titular tem que ter, que ele tem que sair sempre no intervalo, no início do segundo tempo, de um jogo que não é decisivo? Não dá, né? Não tem porquê, né? Fica no banco, né? Só joga jogos inteiros no início da temporada, quando teve uma ameaça de cirurgia. Aí ele, lembra, no início dessa temporada, que ele jogou jogos consecutivos e inteiros sem sair? Porque tinha aquele mimimi da cirurgia. Mas no Grenal do Beira-Rio, o Grêmio ganhou 1-0, se não me engano, ele saiu no início do segundo tempo ou no intervalo, né? Se não me equivoco. Aí já é mais adiante, entende? Mas nos primeiros jogos do Grêmio, eu me lembro que a gente chegou a comentar aqui, no Cadeira Cativa, de que o Maicon, que era para ter feito a cirurgia e teve toda aquela história, porque que ele não fez nas férias e tal, aí ele volta, não preciso mais cirurgia e sai jogando. Olha aqui, Grêmio em Lajeado, mudou de novo, hein? Não é, por isso que eu digo sempre, em princípio, o Grêmio em Lajeado, 3 da tarde, contra o Novo Hamburgo. Novo Hamburgo e Grêmio, porque o mando é do Novo Hamburgo. Sim, não vale nada, né? Vale, pro Novo Hamburgo vale classificação. Assim não, viu? Pro Grêmio não vale mais nada. Vale a primeira colocação, o Grêmio precisa ganhar esse jogo. Ou pelo menos empatar. O Grêmio precisa pontuar. Não, se empatar, eu não sei como é que fica, porque o Grêmio tem 22, vai a 23, o Grêmio, se empatar e o Inter ganhar, dá Inter. O Grêmio precisa ganhar o jogo, porque senão, o Internacional ganhando, o Inter vai a 24, tá? Sim, o Grêmio tem 22, o Inter 21. Se o Inter ganhar, vai a 24, o Grêmio empatando vai a 23. Então o Grêmio precisa ganhar esse jogo. É lá em Lajeado, é mando de campo e é decisão tanto para o Grêmio quanto para o Novo Hamburgo, embora o Grêmio vá com reservas, inclusive com Marcelo Oliveira, se fala na lateral esquerda. Bom, e os outros jogos todos também às 3 da tarde. O Inter em Alvorada. Namorada dos quero-queros. O Pelotas e São José vai ser no CT Hélio Dourado. CT Hélio Dourado, o Grêmio emprestou para o Pelotas. São Luís e Brasil de Pelotas na Arena do Cruzeiro em Cachoeirinha. Arena do Cruzeiro e Cachoeirinha. Ipiranga e Caxias na Montanha dos Vinhedos, em Bento. Por isso que mudou. Ipiranga e Caxias, porque o Ipiranga já está lotado ali, né? Já está E Juventude Esportivo no Alfredo Jaconi. Esses são os jogos, todos às 15 horas de quarta-feira. E se Parece você um torneio de base. Como é que é? Parece um torneio de base, né? Pelos locais, né? Um negócio impressionante. Boa campanha, professor Enio Kaufmann, uma campanha curta, mas a Câmara de Vereadores precisa do senhor lá. Valeu, professor. Valeu, Alexandre. Abraço. Obrigado. Um abraço. Um abraço.